Tenho só mais uma parte para dizer para vocês. A palavra deixa registrado porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes do cálice, vocês, eu, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E a nossa resposta é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Suas palmas engrandecem o nome do Senhor. Muito obrigado. Põe um fundo para mim lá. Meus amados, que culto abençoado. Quem já foi abençoado nessa noite? Muito bom estar na casa do Senhor. Eu estou amando esse formato simples. Músicas simples, pegadas simples, ensino simples. É o que fortalece a gente. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Vai, por favor, em Provérbios capítulo 30. Provérbios 30. Quero meditar com você. Quero te incentivar a trazer para a igreja um marca-texto, uma caneta. Trazer um caderno. Para você ir anotando os pontos importantes da ministração. Para que você durante a semana tenha um texto para você meditar. Provérbios capítulo de número 30. Rapaz, que inquietação, meu esboço sumiu. Meu trem. Todos encontraram? Poxa, eu passei mal demais essa noite, não sei o que eu arrumei, não. É impressionante, sempre quando tem batismo alguma coisa acontece. Sim ou não? Toda vez de batismo, o irmão foi assaltado. Que dia foi assaltado, meu filho? Cadê ele? Que dia que foi que foi assaltado? Sábado passado. O outro teve um problema pessoal, família persegue. Batismo é um trem impressionante. Todas as vezes que a gente dá um passo em uma jornada com Cristo Jesus e aprofunda, sempre acontece alguma coisa para destabilizar a gente. Guarda isso no seu coração. Isso é normal de acontecer. Todos encontraram? Provérbios capítulo 30. Eu vou ler todo o texto com você até o versículo 9. E depois eu volto pontuando e falando o que o Senhor colocou no meu coração sobre esse texto. Versículo 1 diz o seguinte: Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: Estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus, exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Toda a palavra de Deus é o que, queridos? É pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras. Repete comigo: não acrescente nada às suas palavras. E isso aqui tanto vale para coisa que você entende positiva ou negativa. Não acrescente nada sobre as palavras do Senhor. Nem aquilo que você entende, aqui deveria ter mais um ponto a ser acrescentado, né? Eu acho que deveria ser feito assim. Não, o texto é: não acrescente nada, nem positivamente e nem negativamente. Não diga nada. Tem até um texto que fala para não pôr nem uma vírgula na palavra do Senhor. Então, continua comigo. Para que ele não repreenda e você seja achado em mentiroso. Versículo 7 é o foco que eu quero trabalhar com você até o 9. E ele diz o seguinte: duas coisas te peço a Deus. Não recuso o meu pedido. Antes que eu morra. 2 pontos. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Meu Deus, esse texto é muito forte. Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do santo Deus. Você pode dar glória a Deus? Ou esse texto, quando eu li ele novamente, me veio ele à mente, eu fui ler ele novamente, eu compreendi a tamanha profundidade que esse texto e as palavras de Agur vêm nos trazer. E eu queria meditar com você sobre esse texto e aplicando a visão que o Senhor me deu sobre esse texto aqui. Eu já preguei esse texto umas 2, 3 vezes, mas eu não vi esse texto antes da maneira como eu vi ele de novo. Vamos meditar? Vou pontuando, depois eu falo alguns pontos importantes. Então vamos lá. Palavras de Agur.
A palavra agu aqui significa ajuntador. Fala comigo assim, ajuntador. Isso aqui é no grego, ajuntador. Filho de Jaque. Fala comigo assim, Jaque, obediente. Pronto. Fala assim comigo, massar, peso. Seria mais ou menos assim, palavras de alguém que ajuntou inteligência para ser obediente e entender o peso disso. Seria esse o significado do versículo 1. Palavras de alguém que ajuntou inteligência e entendeu que a obediência é um caminho de peso e de responsabilidade. Então, o significado no grego, no original, do versículo 1, é palavras de Agu, filho de Jaque, de Massá. Agu aqui, entende-se que é um sábio. E pela sua sabedoria, ele falou mais ou menos aquilo que Sócrates diz: só sei que nada sei. Aí isso é que gera nele a sabedoria. E o texto fala, palavras de Agu, filho de Jaque. Jaque aqui não é possivelmente um pai, não é nada disso. Jaque tem a ver com a questão da obediência, é o significado desse nome, tá? E de Massá não é o que se entende, parece que é uma localidade, mas sim uma questão de peso. A palavra Massá significa peso, aquilo que é pesado, aquilo que é entregue e te dá uma responsabilidade. Então o versículo 1 se baseia nisso. Palavras de alguém que ajuntou inteligência pela obediência e entendeu o peso disso. Perfeito? Vai comigo aí na parte B do versículo. Aí ele vai refletir aquilo que ele entendeu. E ele fala o seguinte: o homem disse, estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus, e exausto. Aí ele vai dizer o porquê que ele está cansado. Ele vai expressar, no caso do homem aqui, ele vai mostrar o porquê que ele está cansado e exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. O versículo 2, que é a partezinha do versículo 1, parte B, está refletindo sobre a questão de quando nós chegamos ao ápice de uma idade, de forma em que a gente entende que nós já corremos atrás de tudo e não conseguimos conquistar aquilo que a gente planejou na nossa mente, e você se sente o quê? Cansado. Quem já teve uma situação assim, de labutar, correr atrás, fazer uma faculdade, um curso, alguma coisa, e você ficar exausto? Na sua mente você idealiza que quando chegasse ali seria um momento que você estaria extremamente feliz. Mas quando você chega, você percebe, nossa, eu corri, e parece que nada mudou. Quem já encontrou nesse cenário, levanta a mão para me ver. Isso é natural de acontecer. E é o que esse sábio, o Agur aqui, está dizendo. Está dizendo o seguinte: eu estou cansado, Deus. Eu estou cansado. Eu estou cansado de quê? Porque eu me sinto estúpido. Quanto mais eu procuro evoluir, mais eu sofro. Quanto mais eu me coloco numa situação de crescimento, me parece que eu fico mais inferior. Então, eu estou cansado. Cansado por quê? Porque eu estou me sentindo absolutamente, a palavra demasiadamente é como se fosse exagerando a palavra, né? Colocando um peso maior. Estou demasiadamente cansado, porque eu me sinto estúpido. Estúpido para quê? Porque eu estou na configuração de um homem limitado. Então ele fala, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. É como se ele estivesse dizendo em outras palavras, eu estou numa situação que eu entendo que eu sou limitado. Eu cheguei a uma conclusão que quanto mais eu busco, eu capacito, eu estudo, eu procuro crescer, evoluir, eu cheguei à conclusão que em mim há uma trava, há uma limitação, porque eu sou o quê? Eu sou homem. E homem aqui não é do sexo masculino. Homem aqui é humano, de humanidade, é de comportamental. Eu tenho limitações. Eu queria fazer outras coisas, eu queria agir assim, eu queria fazer assim, mas eu cheguei à conclusão que eu sou limitado. Quem aqui em algum momento, acho que geralmente da idade dos 18 aos 25 anos, a gente pensa que é imortal, não é isso? É onde é a chance maior da gente quebrar a cara. É dos 18 até os... Tanto que a prova viva diz que o seguro do carro é mais caro de qual idade? Dos 18 até os 27 anos de idade, não é isso? O seguro do carro não é mais caro? Por quê? Porque é a idade da aventura. É a idade que a gente se sente imortal. Nós não preocupamos em ir numa cachoeira e já chegar entrando. Não preocupa quebrar braço, não preocupa com nada. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade. O cara pega uma moto, empina a moto numa roda, não preocupa, você pode ficar
paraplégico, tetraplégico, não se preocupa com isso. O negócio é viver a adrenalina do momento. Só que quando você vai tornando um pouco mais velho, você vai entendendo que você não é de ferro, você morre. Você vai entendendo que existem algumas atitudes suas que pode ser imprudência. Você já não ultrapassa o carro da maneira como você ultrapassava antes. Pelo menos não deveria fazer assim. Você já não arrisca subir uma escada sem ter experiência e fazer igual o Gugu. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Porque você vai criando o quê? Maturidade e tendo consciência que você é mortal. Que uma situaçãozinha só é capaz de tirar você do prumo. É capaz de colocar você numa cama. Então você vai tendo esse raciocínio que você é limitado. Geralmente nesse momento é que vem no nosso coração um sentimento de, meu Deus do céu, eu sou limitado. Quem aqui já fez uma prova, estudou durante aí 6 meses, fez a prova e pensou assim, cara, acertei tudo. Chegou no final, deu tudo errado. Levanta a mão para me ver, porque eu já fiz isso já. Eu estudei para a prova da Polícia Civil e falei, eu vou passar. Passei. Olha eu aí. Então o que vai acontecendo com a gente? Nós vamos entendendo, quando a gente vai atingindo uma certa maturidade, que nós somos limitados. E é justamente isso que o sábio Agur está dizendo. Estou demasiadamente cansado porque eu me sinto estúpido. Por causa de quê? Porque eu entendi que a minha natureza humana, ela é limitada. Quem está me entendendo? Continua comigo aí o texto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ele vai dizer o seguinte, eu estou me sentindo estúpido pela minha natureza limitada, eu entendo que não tenho a inteligência absurda de um ser humano, porque eu não aprendi a sabedoria, nem o conhecimento do santo. Agora ele muda de bloco. Ele está dizendo sobre outra coisa, Guilherme. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu olho para os profetas, para os pastores, para os líderes, desse contexto aqui, e eu entendo que eu não tenho a sabedoria divina. Eu já me sinto limitado pela questão humana. E agora eu olho para conhecimento do santo, de quem conhece a palavra, e me sinto ainda inferior, porque eles têm o quê? Sabedoria que vem da parte de Deus. Sabe a diferença, né? Conhecimento é algo que você conquista sem Deus, digamos assim. Faculdade te ensina conhecimento. Se você buscar num livro, você aprende conhecimento. Mas sabedoria é um dom, Cadu, dado por Deus. E o texto diz que se você pedir sabedoria, ele dá de forma deliberada. Você pode dar glória a Deus? É pedir Deus sabedoria, ele te dá. Se o seu coração estiver bem intencionado para aquilo que você quer, ele te dá. Então, ele fala o seguinte, olha, eu me sinto mal, porque eu não tenho o conhecimento que eu queria ter, eu sou limitado, e além de tudo, eu não carrego a sabedoria e nem o conhecimento do sagrado do santo. Possivelmente, esse Agur aqui, ele não era crente como os demais, sabia disso? Ele está aqui, a palavra é como tira de Salomão, porque está em Provérbios, mas é como se ele fosse um sábio comum. Aí ele chega à conclusão de o quê? Eu sou humano limitado, além de tudo, de ser limitado na parte humana, eu não tenho o conhecimento do sacro, do sagrado, eu não tenho conhecimento desse poder divino. Continua comigo. Agora muda o bloco, porque é Provérbios, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Agora ele entra numa classificação literária chamada de pergunta retórica, que não demanda de uma resposta. A fala já é uma resposta. É como se ele estivesse dizendo já, Deus. Perfeito? Então ele fala, quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Agora, ele entra numa classificação chamada de pergunta retórica, que não demanda de resposta. Ele está dizendo o seguinte, eu entendi que o único ser que tem todo o poder é quem? Deus. Eu sou limitado. Eu quero me aprofundar, eu quero conhecer, eu quero dominar, mas eu cheguei à conclusão de que eu não vou conseguir ser como a Deus. Eu não vou conseguir chegar no polo passivo de entender como a mente de um Deus funciona.
É isso que ele está dizendo. Eu nunca vou conseguir subir ao céu e descer do céu. Eu nunca vou conseguir dominar o vento com as minhas próprias mãos. Eu nunca vou conseguir dominar as águas e nem a extremidade da terra. É chamado de classificação de pergunta retórica. Ele está respondendo e dizendo: não, só Deus é limitado. Só Deus pode fazer. Só Deus é poderoso. O homem é pequeno. O homem, por mais que ele queira fazer, ele é um ser limitado. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele reconhece isso. Ele entende que a natureza humana é uma natureza limitada e que depende de Deus. Apesar de, em alguns momentos, entendermos que a gente não precisa. Inclusive, esses dias para trás, conversando com uma pessoa, e ela se diz ateu, né? Ela falou que se enxergava como alguém que é ateu. Eu falei: cara, você é fera, porque para ser ateu, cara, você tem que ser fera. Você tem que ter uma convicção muito forte para chegar à conclusão de negar a existência de um Deus. Né? Tem que ser muito fera. Inclusive, tem um texto que diz que toda criatura, ela está o quê? Anunciando o nome de Deus. Eu falei: você não é ateu, não, você só não sabe que você não é ateu. Como assim? Tem um texto que diz que toda criatura, quando ela respira, ela está louvando o nome do Senhor, né? Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. E esse Yud Re Vav Re, que é o nome de Deus, ele é considerado como um... Ou seja, inconscientemente, todo ser que respira está dizendo que Deus existe. Você entendeu isso aqui? Logo, não tem uma pessoa que seja ateu, porque todo ser que respira está dizendo: eu louvo o nome do Senhor. Não, mas glória a Deus fraco. Vou falar de novo. Todo ser que respira, louva o nome do Senhor. Impossível ter ateu. Se o Yud Re Vav Re, o tetagrama é... Não tem como você ser ateu, não. Só você morrer. Aí tem jeito. O que ele está querendo dizer? O ser humano é limitado. E eu entendi que Deus é limitado. A fala de Agu é: o homem é limitado, e eu entendi isso. Deus não é, logo eu preciso depender de Deus. Vai entendendo para você ver. Agora, olha o versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Olha aqui para mim. Esse puro aqui significa a mesma coisa do ouro refinado pelo fogo. Sabe o que prova que isso aqui é ouro? É aguentar o fogo, não é isso? É refinado pelo fogo. Se for bijuteria, derrete e acaba. O que prova que isso aqui é ouro, a sua aliança é ouro, é passar pelo fogo. Ele está dizendo o seguinte: toda palavra, toda direção, toda instrução que vem da parte de Deus, ela já foi refinada pelo fogo e não pode acabar, ela permanece. Tudo aquilo que vem da direção de Deus é puro, já foi testado pelo fogo, já foi testado e não tem nada que acabe com aquilo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, toda direção, instrução que vem da parte do Senhor, ela não tem adulteração, ela é sincera, pura e já passou por todo o esquema do fogo. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua falando: ele é escudo para os que nele confiam. Você pode dizer assim: meu Deus, mais forte, meu Deus é o meu escudo, porque eu confio nele. Aí ele agora muda o bloco. Ele está dizendo: olha, ela é escudo. Essa palavra dele, ela é escudo, porque eu posso confiar que a palavra dele é imutável, não muda. Se ele falar que vai abrir a porta, irmão, a porta abre. Mas se ele também falar que a porta vai fechar, não tem capeta, não tem lei, não tem nada que feche essa porta ou faça a porta abrir. Então, a palavra dele é sincera e eu posso confiar porque ela é escudo. Eu tenho proteção naquilo que ele fala. Se Deus diz para mim ir para uma direção, pode ficar a Lagoa da Prata inteira contra. Se Deus me disse aqui dali e eu tenho convicção em Deus que é a direção certa, eu preciso confiar. Pronto, é o que ele diz. Ela é escudo para os que nele confiam. Eu posso confiar nela porque ela é proteção para mim. Aí ele fala no versículo 6: não acrescente nada às suas palavras. Não coloca nada na palavra de Deus. É por isso que eu sempre gosto de ensinar vocês. Se gerou dúvida no seu coração, não fala que Deus disse. Ó, irmão, não, eu acho. Usa a bendita palavra Helder. Eu acho. Não diz um trem que você não tem certeza que Deus não disse. Não fala isso. Isso aí também é incorrer de usar o nome de Deus em vão. Se eu falo, não, Deus disse. Não, se eu falar que Deus disse, irmão, Deus tem que ter dito mesmo.
Mesmo que eu queira impactar a vida da pessoa, não usa a expressão Deus disse, se você não tem certeza. E muitas vezes Deus não disse nada. Foi só eu achando que Deus tinha dito alguma coisa. Aí ele fala, não acrescente nada às suas palavras. Não coloca nada na palavra de Deus. Não coloque nada dizendo que Deus disse se Deus não disse aquilo. Aí ele muda de bloco, para que ele não repreenda. Olha aqui para mim. Por mais que seja de boa intenção, Deus não poupa. Ele vai te repreender. Por mais que seja dito de boa intenção, Ele não vai te poupar. Ele vai te revelar, Ele vai revelar. Aí você entra num texto, João 8,32, que fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode alguém tentar te enganar, usando a própria Bíblia para te enganar? Se você conhecer a palavra de Deus de verdade, você não é enganado, porque ela te liberta. E pode ser que o conceito que te passou é um conceito que, aos olhos dos homens, é o correto. Mas se a Bíblia não disse aquilo, irmão, pode ficar tranquilo. Deus, Ele te revela. Ele esclarece a sua mente. Ele te põe com uma pessoa para poder te falar. Ele te põe no ambiente. Ele usa infinitas formas para te revelar qual é a verdade. Isso é que é repreender. E eu tenho percebido, ao decorrer do tempo, que crente é muito bom em querer ajudar Deus, em construir a lei de Deus. E deixa eu dizer para você de forma bem clara, Deus não pediu nossa ajuda. Ele usou aproximadamente 40 homens com revelação divina inspirada para entender que a linguagem é humana, mas a direção é só uma, pelo Espírito Santo. E não precisa colocar mais nada. Inclusive tem um texto que diz, mesmo que se vier um anjo do céu, trazendo uma nova porção, que seja o quê, Guilherme? Anátema, rejeitado, não precisa reconhecer não. Quem está me entendendo, diz glória a Deus. Então, versículo 6, não acrescente nada às suas palavras. Ah, mas eu acho que seria legal. Não acrescenta nada não. Mas não faz isso não. É por isso que eu quero criar uma cultura de pessoas, e eu quero criar essa cultura, e estou falando abertamente com vocês, uma cultura de pessoas temente a Deus. Não temente a um pastor. Não precisa temer a mim. Não quero isso. Eu quero que vocês temam ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem convence o homem não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te vê, é Ele que está com você. Eu não vou conseguir te acompanhar o tempo todo. Eu não quero fazer isso. Eu não quero invadir na sua vida. Eu não quero entrar no seu pessoal. Eu não quero ficar o tempo todo tomando cafezinho em sua casa. Não quero isso. Mas eu quero que você que sirva a Deus na El Shaddai tenha temor de Deus. Porque diz em Provérbios que o temor do Senhor é a sabedoria, é o princípio da sabedoria. E os loucos que não temem o temor da sabedoria. Então, se eu tenho no meu coração esse entendimento, fica muito mais claro. Agora olha a parte C do versículo. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda, e você seja achado como mentiroso. Irmãos, é impressionante. A verdade liberta. Você pode ficar ali durante um tempo ali aprisionado, mas quando você encontra a verdade, ela te liberta. E ela te liberta mesmo. Ela te liberta de coisas que você pensou, meu Deus, como que eu acreditava assim? E agora eu estou me chocando com a verdade e entendendo que não funciona assim. Agora, depois de dizer tudo isso, ele entra no foco principal da construção das suas palavras. E para mim, esse texto, ele está moendo na minha cabeça a semana toda. Versículo 7 até o 9. Agur, ele entende que ele é limitado. Ele entende que Deus é que pode todas as coisas. Ele fala que Deus tem esse poder de fazer coisas que o homem não consegue entender. Ele diz para não acrescentar nada na palavra de Deus. E agora ele vai falar o seguinte sobre o seu coração e sobre a sua oração. Porque a oração é aquilo que está no coração. A oração é palavras ditas pela boca, mas que estavam contidas no coração. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai pedir duas coisas para Deus. E ele fala assim, ó: duas coisas te peço, ó Deus, e não recuso o meu pedido. Queria que você falasse essas mesmas palavras aqui, repetindo as palavras de Agur. Fala agora com Deus aí. Fala, meu Deus. Mais forte, meu Deus. Fala seu nome. Eu. Fala seu nome. Eu, Ravani, te peço duas coisas.
Somente duas coisas. Não me recuse esse pedido meu. Aí ele vai falar: antes que eu morra. Ou seja, permita-me fazer dois pedidos para o Senhor. Na minha vida agora, vivendo agora, é isso que a Agu está dizendo. Permita-me fazer duas petições para o Senhor, se não for pedir muito. Mas eu não quero pedir isso para a próxima vida, ou para situações que vão acontecer. Eu quero para agora. O que eu quero para agora? Cara, isso aqui é muito inteligente. Ele fala assim, ó: afasta de mim a falsidade. Meu Deus do céu. A oração de Agur não é nada do que uma oração sincera dizendo o seguinte: Senhor, tira todo tipo de empecilho da minha vida. Afasta de mim tudo aquilo que não é original, que não é sincero, que não é honesto, que não é transparente. Ele está pegando uma palavra só e fazendo um apanhado de diversas situações. Ele está colocando aqui situações, pessoas, sonhos, desejos, porque falsidade aqui não tem nada a ver só com o comportamento de uma pessoa. Ele está dizendo o seguinte: Deus, tira todos os projetos que não são meus. Quem está me entendendo? Tira do meu coração todos os sonhos que não são meus, que é falso na minha cabeça, que eu achava que era meu, mas não é meu. Tira da minha rota, da minha vida, tudo aquilo que não vem de uma originalidade, que não é sincero, que não é transparente, que não é honesto. Isso aqui se engloba a questão de sonhos, isso aqui se engloba a questão de projetos, isso aqui se engloba a questão de sentimentos de pessoas ao nosso redor. Ele está dizendo o seguinte: Deus, remove de mim tudo aquilo que é falsidade. Só coloca para caminhar, para alicerçar ao meu lado, ao meu coração, tudo aquilo que é original, tudo aquilo que é sincero, tudo aquilo que é o meu bem, e que é o meu bem-estar. Não é concordar comigo, mas que me ama. Quem está me entendendo? Talvez o seu sonho é um sonho que não é seu, é o sonho que você copiou de alguém. E ele está dizendo o seguinte: Deus, se está no meu coração um sentimento que não é original em mim, remove do meu coração, tira isso de mim. Deus, se tem ao meu redor pessoas que não me amam, tira, remove, tira. Repara que a fala de Agur aqui é uma fala muito sincera. Remove tudo aquilo que não é original em mim. Quem sabe é um comportamento que você adotou, quem sabe é um perfil que você adotou, que não é seu original esse perfil. Ele está dizendo na oração: Deus, tira isso de mim. Eu estou tentando aparentar ser uma coisa que eu não sou. É por isso que eu gosto de ser quem eu sou. Isso aqui, eu sou isso aqui. Olha eu feliz. Olha eu triste. Olha eu passando uma prova. Olha eu formando na faculdade. Olha eu conquistando o primeiro carro, um cargo, um emprego. É isso aqui. Eu estou sendo original. Eu não chego aqui na igreja e visto uma roupa de super pastor e visto aqui maravilhas. Não, é só isso aqui mesmo. Se fizer raiva, eu xingo. Se eu não estiver bem, vocês vão ver na minha cara. Eu sou muito expressivo. Ele está dizendo isso. Permita-me viver a minha originalidade. Quem está me entendendo, irmãos? Irmãos, isso é leve. Isso é curador. Isso sara a gente, viu? Quem sabe está aqui hoje e você sabe melhor do que qualquer pessoa. Você está vivendo tudo, menos você. Você está vivendo tudo, menos a sua originalidade. Olha aqui para mim, eu vou dizer com muita autoridade no nome do Senhor Jesus. Você aguenta durante um tempo. Não sei quanto tempo, mas chega uma hora você surta. Chega uma hora que começa a dar crise de ansiedade e você não sabe o porquê. Eu estou te contando aqui agora. Que é pesado demais ser qualquer outra pessoa menos você. Sim ou não? É pesado demais sustentar algo que você não é. É pesado demais vestir uma roupa. É isso que a Agur está dizendo aqui nas palavras. Senhor, tira de mim a falsidade. Qual falsidade? De talvez eu não ser quem eu sou. Olha que loucura. Eu estou me auto-sabotando, vestindo uma persona que eu não sou. A oração dele engloba pessoas, projetos, sonhos, visões, comportamento. E com a era da internet hoje, no Instagram, isso aqui é uma oração até difícil de fazer, né? Porque você nunca vê ninguém triste numa rede social. É todo mundo 100% feliz, sorrindo o tempo todo. Mas só Jesus Cristo sabe como está a alma da pessoa.
ali com a arcada dentária mostrando, mas o coração está em pedaços. E aí ele está dizendo o seguinte: Deus, só te peço duas coisas. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Afasta de mim a falsidade, até de mim mesmo. Não é dos outros também não, é de mim mesmo. Olha aqui, afasta de mim a falsidade minha. E deixa eu dizer para você uma coisa. Hoje Deus está me usando aqui, é cedo do Senhor, é dia de a gente dar uma recalchutada. Crente é hipócrita, irmão, às vezes. Crente às vezes se coloca na condição de hipócrita. E eu vou te falar com você uma coisa: as palavras de Jesus são certeiras. Porque muitas vezes a gente nos coloca na condição de fariseu. Nós estamos julgando o outro, apontando o dedo para o outro. Não tem uma trave, não. Tem um goleiro com o campo inteiro no olho da gente. Não é, olhando o argueiro? Não tem um argueiro, não. Tem o Maracanã inteiro no olho da gente. Aí ele fala o seguinte: afasta de mim a falsidade. Deixa eu ser original. Deixa eu ser sincero. Olha aqui para mim aqui. Que Deus permita você ser original consigo mesmo. Que Deus permita você sentir paz de espírito para dizer: não, eu estou sendo quem eu sou mesmo, em Deus, na minha vida, com a minha família. Eu estou sendo sincero. Eu estou vivendo a minha verdadeira identidade em Deus. É isso que Agur fala. Aí ele vai falar uma segunda coisa que é complemento da primeira, da falsidade. Afasta de mim a falsidade e o quê? A mentira. Segunda coisa que ele pede dentro desse contexto aqui: tira de mim a mentira. Qual mentira? Qual o tipo de mentira? Mentira que eu digo sobre mim mesmo. Mentira que às vezes eu mesmo falo sobre mim. Quais elas? Eu não mereço, eu não posso, ou que eu posso também, ou que eu mereço também. Tá vendo? Tira de mim a mentira. Qual o tipo de mentira? Todo tipo de mentira. Mentira que eu digo sobre o outro, mentira que eu digo sobre mim mesmo, mentira que eu digo sendo ela positiva ou me negativando. Inclusive, se for olhar para alguns ângulos, o maior sabotador que existe não é o outro, não, é a gente mesmo. A gente fala para a gente: você não consegue, você não pode, você fez isso, você fez aquilo outro, você não é de sim ou não. Aí o diabo apropria disso. Aí o diabo, ele apropria disso. Aí ele usa isso contra a gente. Mas tem outro tipo de mentira que a gente inventa também, Samir. Não é porque eu consigo mesmo, eu sou bom. Porque quando eu faço, quando eu ponho a mão, porque quando é eu, sim ou não? Quem já viu alguém se incorrendo dessa mentira também? Ele está dizendo o seguinte: olha, tira de mim a mentira. Qual o tipo de mentira? A que me coloca embaixo e a que me eleva também, sendo que não é verdade. Faça-me viver uma originalidade. De que forma? Que eu seja transparente e honesto. Que eu saiba ter discernimento, mas que eu viva também uma realidade sincera. Aí ele continua. Meu Deus do céu. Essa parte aqui é muito... Irmãos, essa parte aqui é interessantíssima. E ele fala assim, ó. Fala comigo assim: não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Meu Deus, esse texto fritou a minha mente a semana toda. A palavra dele aqui não é um pedido de escassez, não é pedido de pobreza nem de riqueza. A palavra é: Senhor, me faça um homem equilibrado. Deus, me permita estar num estado extremamente equilibrado. E aqui vale um detalhe muito importante. A oração dele não é uma oração para enriquecer e não é uma oração também hipócrita para poder empobrecer. Ele está dizendo o seguinte: Deus, me faça ser alguém equilibrado. E olha aqui para mim, quando se trata de equilíbrio. Quando se trata de equilíbrio, cada um tem um equilíbrio diferente, sim ou não? Tem pessoas que com R$10 no bolso humilham o outro. E tem gente que com 1 milhão no bolso humilha. Ele está dizendo o seguinte: Deus, olha para o meu coração, veja como o meu coração é e me permita ter o equilíbrio e a dosagem certa. Vou te explicar de um jeito mais simples ainda. Você pega um carro que é a diesel. O carro a diesel tem um motor mais forte, não é, Ramon? Mais forte. Ele aguenta mais peso, mas ele não tem uma arrancada tão forte. Você pegar um carro a diesel e colocar uma velocidade muito alta nele, você vai fazer o que com o motor dele? Vai fundir o motor. Mas você pega um carro, por exemplo, a gasolina, ele não tem uma durabilidade quanto do diesel, sim ou não? Mas ele tem mais tração, ele arranca mais forte. Ou seja, cada carro
tem o seu equilíbrio natural. Quem está me entendendo? Tem motor que aguenta pegar 2 litros de óleo e rodar o ano, né, 10 mil quilômetros. E tem motor que 4 litros de óleo não é suficiente, tem que ser 6 litros de óleo. Ou seja, cada um tem a sua própria medida. E ele está pedindo: Senhor, equilibra-me, me coloca numa condição de ser um homem equilibrado. A gente pensa que só ser rico é um problema, mas também estar em estado de pobreza é um grande problema. E você vai ver isso através das palavras de Agur, porque o pedido dele é: Senhor, não permita que eu fique nem pobre e nem rico demais, ou seja, me equilibre. Por quê? Porque ele fala assim: dá-me o pão que me for necessário. Versículo 9, acompanhe comigo. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ele está dizendo o seguinte: Deus, me equilibra, para que, se porventura no meu coração eu chegue numa condição financeira alta, eu não olhe e fale para as pessoas: para que Deus? Onde está Deus? Deus, quem é Deus? Ele está dizendo o seguinte: para que eu não, estando farturento, vivendo bem, te negue e diga: quem é o Senhor? Para que Deus? Aí ele vai para outra esfera. Ou que empobrecido venha o quê? Venha o quê? Me ajuda? Venha ao quê? A furtar e profane o nome de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Deus, não permita que eu fique numa situação desequilibrada. Coloca em mim a quantidade do óleo certo. Olha para dentro de mim e vê o quanto eu suporto, para que eu, não estando rico demais, passando demais, eu olhe e diga: quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é? Ou eu, estando lá embaixo na pobreza, não sinta desejo de furtar do outro para envergonhar o teu nome. Irmão, que oração equilibrada. Que oração de Deus essa oração. Ele não está dizendo assim: Deus me dê dinheiro, não. Deus me dê fama, me dê poder, não. Deus me dê equilíbrio. Porque o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe a quantidade de óleo que aguenta o meu coração. Porque se talvez eu tiver muito óleo no meu coração, muito, eu viro para o Senhor e falo: quem é o Senhor? Para que oração? Sendo que eu posso pagar um plano de Unimed para meu filho. Quem está me entendendo? Para que oração? Orar para quê? Orar. Deu um problema, eu corro ali, ligo para os médicos, socorre a minha família, ué? Para que eu vou bater o joelho no chão e pedir para comprar uma casa? Para quê? Sendo que eu só vou ali no banco, saco o dinheiro e pago. Quem está me entendendo? Ele está dizendo o seguinte: não permita que eu suba um degrau tão alto que eu olhe para as coisas ao redor e fale: quem é Deus nas minhas atitudes? Porque talvez na sua boca você não fala isso, mas a sua atitude revela o seu coração. Quem é Deus? Passei um aperto, eu passo o cartão e pago no final do mês tranquilo a fatura, sem ter que dar um glória a Deus, sem ter que falar assim: Senhor, me ajuda, me socorre, me sustenta. Quem está me entendendo? Ele está dizendo isso. Ele não está batendo aqui em ser rico. Ele não está menosprezando a riqueza. Ele está dizendo: o Senhor conhece a funcionalidade do meu coração. Então encontre o equilíbrio dentro dele. Porque pode ser que eu ficando acima da quantidade que não precisa, eu vou dizer em algum momento que eu nem sei quem o Senhor é. De que forma? Verbalmente? Não, nas minhas atitudes. Esses dias para trás eu vendo uns stories de uma pessoa, falando, conversando, e ela já foi, é crente eu acho ainda, se é crente, mas frequentou a igreja há muito tempo. Cara, eu fiquei impressionado. Tomara que veja esse vídeo e tema novamente o Senhor. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu faço, porque eu tenho condição, porque Deus é isso, aquilo. Não, Deus não, porque eu tenho condição, porque eu faço isso, porque eu faço. E eu pensando, cadê a palavra Deus no meio? Não, Deus me abençoou, amém. Viu a diferença? Não, se Deus quiser, glória a Deus. Não faltou isso.
Meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Você quer arrumar problema com Deus, é você roubar a glória de Deus, o nome de Deus, essas coisas. É caçar confusão com Deus. Ora, eu posso, eu consigo, eu quero. Você pode o quê, irmão? O que eu posso? O que é que nós podemos, irmão? Se não for a graça do Senhor sobre nós, irmãos. Ah, mas foi eu que conquistei. Não foi você que conquistou, não. Foi Deus que permitiu que o fôlego de vida estivesse aí bombeando seu coraçãozinho e saindo vento pelas narinas para você fazer. Então a glória de quem? A glória de Deus. Pode ser que o seu braço, o mecanismo foi lá e fez, mas tem um toque de Deus aí por trás. Então ele fala o seguinte: não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. E olha que oração sincera. E ele fala assim, ó: dá-me o pão que me for necessário. Dá-me a quantidade de pão que me for necessário. Acha em mim o equilíbrio certo. Pode ser que eu aguente pegar 6 litros de óleo na ilusão que eu estou dando para vocês, no detalhe que eu estou dando para vocês. Pode ser que eu consiga pegar 7, mas acha em mim a quantidade equilibrada que eu consigo para poder viver. O que eu quero ensinar para vocês essa noite e aprender com vocês? Primeiro ponto em destaque que eu quero citar. Repete assim comigo: quanto mais a gente sobe, mais forte, quanto mais a gente sobe na vida, mais perigoso se torna quando nós achamos que chegamos lá sozinhos. Quanto mais a gente sobe na vida, mais perigoso se torna. Há uma grande chance de, subindo demais, pensar em nosso coração que nós chegamos lá por meritocracia nossa. As palavras de Agú dizendo o seguinte: Deus, equilibra meu coração, para que eu não crescendo demais, eu esqueça do Senhor, eu esqueça da sua casa. Irmãos, essa oração é a oração que tem que estar na nossa boca. Sabe por quê? Porque por causa da conquista dos bens, do equilíbrio. E eu entendo, eu incentivo você a prosperar, eu incentivo você a crescer. Eu incentivo. Aí tem um texto que me diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Você pode, durante a semana, ter seus compromissos, suas correrias, mas deixa eu te falar com você uma coisa: você precisa separar um tempo para Deus. Domingo não é seu, domingo é do Senhor. Não, é claro que a minha fala aqui, a gente tem que lembrar, é claro, que existe exceções. Eu não estou dizendo aqui para alguém que trabalha no domingo ali na Embaré, num serviço na usina, largar seu serviço, não. Quem está me entendendo? Mas estou dizendo que você, que pode estar na casa do Senhor, tem que dedicar para Ele pelo menos uma vez na semana. Aí eu trabalho no domingo. Aí, irmão, então na terça-feira você vem, então. Aí eu trabalho na terça, então na quinta-feira você vem. Aí eu não consigo vir nem na terça, nem na quinta, nem no domingo à noite. Então vai na escola bíblica dominical. Mas fato é, você precisa separar um tempo para Deus. Você precisa. Porque pode ser que, quanto mais a gente cresce, sobe na vida, sabe o que acontece? Nós vamos distanciando da presença de Deus. Não é que a gente deixa Deus de lado. É porque, quanto mais responsabilidade a gente vai pegando, há mais chance de a gente ficar o quê? Atarefado. E é isso que Agú fala. A oração dele é: Senhor, equilibra-me. Eu quero dizer para você nessa noite: não abra mão do seu tempo com Deus. Você pode dar glória a Deus? Não precisa ficar frenético na igreja mesmo, não. É até ruim para você. Daqui a pouco seu povo implica com você. Não precisa não. Mas moço, uma quinta-feira e um domingo você não conseguir vir na igreja? Uma quinta-feira e um domingo, se você faltar, não tem problema não, irmão. É tranquilo. Você não é punido por Deus por causa disso, não. Talvez a religiosidade te obriga a pensar assim: não, Deus não te pune por isso, não. Eu até te incentivo uma hora, um domingo aí, pegar sua família, fazer uma viagem. Quem está me entendendo? Equilíbrio só. Mas, moço, nós não podemos assim ficar o tempo todo sem estar na casa de Deus. Aí não, aí começou a dar errado. Aí começou já a errar o negócio. Eu não posso largar de assistir um culto e todo domingo ficar frenético no futebol. Ou qualquer outra coisa. Agora, uma situação de um jogo, quem está me entendendo a parte do equilíbrio? É diferente. É isso que eu quero dizer para você. Quanto mais a gente sobe na vida, mais perigoso se torna. Porque há grande chance a gente achar que a gente chegou lá sozinho. E além de tudo isso,
há uma grande chance da gente distanciando das coisas de Deus. Por isso que ele pede, equilibra-me. Repete comigo essa oração aí, fala: Senhor, equilibra-me na porção necessária. Essa é a nossa oração. Uma segunda coisa que eu aprendo com você: é que quem entende, ou quem busca o necessário, entendeu que o excesso custa caro demais, cobra caro demais. Vou te falar com você uma coisa. Eu sei que a gente tem essa ilusão de ficar extremamente rico, ganhar muito dinheiro. Isso é bom, eu acho bacana. Quero também conquistar uma vida financeira. Mas você sabia que isso é caro? Isso custa, juntamente com isso, noite de sono? Isso custa, isso também, noite de paz? Quem tem essa consciência, ou talvez não tenha essa consciência, levanta a mão para me ver. A gente só quer o bônus, mas não quer arcar com o ônus das coisas. Deixa eu te falar com você. Vem juntamente com isso o que? Responsabilidade. Não é só o bônus, não. Vem também pressão psicológica. Vem também responsabilidades de arcar com pessoas que estão trabalhando com você. Vem folha salarial. Quem está me entendendo? A gente esquece essas coisas. A gente só quer o resultado positivo. E aí entra um detalhe interessante. Você está disposto a abrir mão de tudo pela sua paz? Ou não tem nada mais satisfatório do que você estar em paz? E não tem nada mais perturbador do que sua alma estar aflita. É por isso que a oração dele é: equilibra-me. Se Deus olhar para você e ver em você uma porção que você consegue carregar ali 8 litros de óleos, pede ele: equilibra-me, Senhor. Mas se Deus olhar para você e entender que você aguenta 3, 4 litros de óleo, pede ele também: equilibra-me, Senhor, para que eu não fique de mais nem de menos, mas para que eu entenda que o Senhor está comigo. É isso que a oração tem que ser. E aí quando você entende isso, o que é que muda na cabeça da gente? Você vai tirar aquele peso de ficar olhando para o outro e pensar: aquele lá é mais amado por Deus do que eu. Igual a oração lá do salmista: Pai, Senhor, todo mundo prospera menos eu. Lembra da oração do salmista? Estou olhando para todo mundo aqui que está prosperando e parece que o Senhor esqueceu de mim. Não, quando você entende a oração equilibra-me, Senhor, é dizendo: Senhor, o Senhor sabe a quantidade que eu aguento de óleo dentro de mim. Equilibre-se em mim, para que eu não fique também escasso e não tenha demais, para que eu esteja vivendo em paz de espírito. Terceiro ponto que eu aprendo com você: quem está sendo abençoado. O problema nunca foi o dinheiro, sempre foi a fome descontrolada por ele. A Gu está deixando bem claro que o problema não é a parte financeira. E aqui entra um detalhe muito interessante. Eu já ouvi e já entendi isso muito tempo atrás, que parece que o evangelho, quanto mais ser simples é, mais homem de Deus você é. Não é isso. Não funciona assim. Jesus nunca combateu a riqueza. Jesus combateu o amor à riqueza. Deu para entender, Rosângela? O amor. A avareza. É loucura com dinheiro. Tanto que ele fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem assim um mendigo de Jesus. Tem o Helder? Mendigo de Jesus? Não, porque quando Jesus entra na vida da pessoa, ela é transformada de dentro para fora, ela muda de verdade. Ele está dizendo o seguinte: olha, equilibra-me. Então o que eu aprendo com você? Nunca foi sobre dinheiro o problema. Inclusive, eu te incentivo a conquistar mesmo, irmãos. Eu te incentivo a tirar uma segunda carteira, e uma carteira B, uma carteira C, a concluir o seu segundo grau completo. Eu te incentivo a fazer um curso de faculdade, para você crescer e ser próspero. Para você crescer e ser abençoado e abençoar a vida de pessoas. O que o Agur está dizendo é o seguinte: é que a gente precisa estar equilibrado. Eu não posso ficar também só nessa loucura, nessa tara com dinheiro, porque isso aí é que me desfoca. Outro ponto que eu aprendo com você, porque o tempo é curto:
A verdadeira maturidade financeira começa quando você entende que a sua fé, ela precisa sobreviver em qualquer cenário. Olha aqui para mim. Estou sem dinheiro. Glória a Deus. Estou comendo aqui um arroz com ovo. Ai, que delícia. Glória a Deus. Olhão amarelinho, olhando. Glória a Deus. Vai para o 5º dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deve ser Deus me preparando para algo muito maior lá na frente. Ó, glória a Deus. Estou passando agora uma situação de vaca gorda. O menino adoeceu. Vou fazer o tratamento, pagar para o médico agora, mas vamos orar. Pessoal, ora por nós aí. Quem está me entendendo? Eu tenho condição de pagar aqui o médico. Irmãos, eu queria pedir no grupo da igreja aí, para os irmãos orar pelo meu filho, que vai passar por uma situação de um médico agora. Viu? Glória a Deus. Equilíbrio. Equilíbrio para quê? Estando faltando, eu dei a glória para Deus. Que eu lembro daquele texto de Jó: Senhor Deus, o Senhor tomou, e bendito seja o quê? O nome do Senhor, e a Ele a glória. Mas agora Deus me agraciou e eu estou muito bem. Glória a Deus do mesmo jeito. Eu estou com dinheiro aqui para poder pagar, mas eu vou orar. Ó, eu vou orar para Deus abrir a porta e estou com dinheiro no bolso. Isso é o quê? Glória a Deus. O dinheiro da cirurgia está contado, está tudo aqui no banco, é só tirar e pagar. Mas eu vou fazer uma oração antes, Senhor. E vou pedir para que Deus coloque a mão dele de poder e dê tudo certo. E eu vou falar na minha oração que as mãos dos médicos não vai ser as mãos dos médicos, não. É as mãos do Senhor usando as mãos dos médicos. É isso que Agu está dizendo aqui, equilíbrio. Ele não está combatendo aqui a riqueza, que você não pode prosperar. Ele está combatendo a falta de equilíbrio. Outra coisa que eu aprendo com você, que a pobreza, ela pode empurrar o homem para o erro. E a riqueza pode empurrar o homem para o orgulho. Muitas pessoas fazem coisas erradas é por causa da situação de escassez. Não estou usando isso aqui como argumento para errar. Quem está me entendendo? Mas estou dizendo que isso é fruto de uma ação assim. Então ele está dizendo o seguinte: Deus, não permita que eu fique na pobreza, para que eu não seja conduzido ao erro, para que eu não venha pensar a maldade do outro, para que eu, olhando o sucesso do outro, o bem do outro, eu não venha desejar que ele quebre, que ele morra, que ele caia, que ele adoeça, para que eu não seja induzido pelo erro. Mas também não me permita também viver um cenário de riqueza a ponto de eu ser o quê? Orgulhoso, a ponto de eu olhar para dentro de mim e pensar: cadê Deus? Para que Deus? Eu consigo custear isso, eu consigo fazer isso, as minhas mãos conseguem pagar tal coisa. Ele está dizendo o seguinte: Deus, não permita que eu fique demais escasso, para que eu também não precise agora querer tomar o que o outro tem. Mas não me permita também que eu fique numa situação financeira tão alta, tão elevada, que eu pise, que eu seja orgulhoso, que eu olhe no meu coração e entenda: eu consegui, porque eu sou bom mesmo, porque eu faço. Não permita que na minha boca eu fale mais eu, mas sim o Senhor. Quem está me entendendo? Mais um ponto interessante: a escassez pode fazer o homem esquecer dos princípios, e a fartura pode fazer esquecer de Deus. A escassez pode fazer com que você tome decisões, que você perca os princípios que você aprendeu. Mas a riqueza também pode fazer você esquecer que Deus existe. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo que é muito categórico de dizer: Deus existe, irmão. E Ele te conhece. Ele sabe das intenções do seu coração. E tem muita porta que Deus não abriu e não vai abrir. Não é que Ele é mau, não. É porque Ele é bom. É porque Ele é exatamente bom, Ele não vai abrir aquela porta. Porque se Ele abrir aquela porta, é capaz de você desviar e meter o pé. É capaz de você trocar Ele pela bênção. E Ele é tão gracioso e misericordioso que Ele te ama tanto que Ele deixa a porta fechada. Olha que amor incondicional de Deus. Mais um ponto que eu aprendo com você. Agu entendeu que o problema não é o quanto você tem, mas o que esse quanto faz com o seu coração. O problema não é o quanto você tem. Você tem muito ou pouco. O problema é o quanto isso faz com o seu coração.
o quanto isso te faz ser alguém vitorioso, ou o quanto isso te faz sentir derrotado. O problema não é estar lá em cima ou estar embaixo. O problema é o sentimento que essas situações fazem com a vida da gente. E olha aqui para mim, a Bíblia já nos ensina, isso aqui é bíblico, 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Todo o período de deserto vai passar. Mas depois também chegar, lembra, tem que juntar para guardar, porque o período da escassez volta de novo. Quem está me entendendo? É bíblico. É bíblico. É uma temporada que dá tudo certo. Você abre a boca e espirra, vende. Outra temporada você está pegando o freguês pela mão, trazendo para dentro do comércio e não compra. É bíblico. Não é achismo. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. O que eu preciso fazer durante esse tempo? Guardar, equilibrar. Mais um ponto muito importante. Gente que não tem estrutura para lidar com fartura acaba se tornando espiritualmente indiferente. Vou te perguntar, é você respondendo para você mesmo. Na situação que você se encontra hoje, verdadeiramente a sua oração é de dependência? Responde para você, não precisa me responder não. A sua oração é de dependência de Deus? Você ora assim, Deus, eu dependo do Senhor. Na sua oração semanal, tem essa palavra, eu dependo de ti? Porque entenda uma coisa, o ponto é, se o meu coração é dependente de Deus, se eu estou passando uma situação financeiramente escassa, se na minha oração tem, Senhor, eu dependo de ti, não esquece de mim não. E se você até cita uns textos bíblicos no meio para poder ficar bacana, se eu falo que nem um ser que depende do Senhor não fica sem desamparo, o Senhor ampara o tempo todo, aí você tem que citar, você cita coisa no meio. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Você cita, o Senhor lembra das suas promessas. Mas se você está na situação financeira, bem financeiramente, a sua oração também é, Deus, eu estou bem financeiramente, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor é comigo. Eu quero te lembrar que o dinheiro está na minha conta, o carro na garagem, a casa que eu conquistei, não vale nada não. Maior é a sua presença em mim. Maior é a promessa da salvação na minha vida. Minha pergunta é, como é que está a sua oração? Nela se demonstra sensibilidade e dependência de Deus? Não estou preocupado com o estado aqui agora, riqueza ou pobreza. A minha pergunta é, na sua oração contém dependência de Deus? Dependência de Deus. Quem está sendo abençoado? E o mais importante, irmãos, que eu quero citar para vocês. Equilíbrio não é ausência de ambição, é domínio sobre ela. Agur poderia ter pedido, Senhor, me dê riqueza, mas ele não pediu isso. Senhor, me faça alguém também escasso. Ele não pediu isso. Ele pediu, me faça alguém equilibrado. Deixa eu falar com você algo muito importante. Que a partir de hoje, a sua oração com Deus seja uma oração pedindo ao Senhor, me faça um homem e uma mulher equilibrado em todas as áreas, financeira, espiritual, sentimental. Me faça ser alguém sensato e equilibrado. Sua oração não deve ser, Senhor, me enriqueça, porque pode ser que enriquecendo você se perca. A sua oração também não pode ser uma oração hipócrita dizendo, Senhor, me empobreça, porque pode ser que empobrecendo você queime o nome do Senhor através de uma atitude, através de uma ação errada. A oração nossa a partir de hoje tem que ser, Senhor, me equilibra. Se o Senhor olha para mim e me vê como alguém que tem condição de subir lá em cima e não tropeçar no teu nome, pode me colocar, equilibra-me. Mas se o Senhor olha para dentro do meu coração e percebe que eu não tenho condição alguma de subir lá em cima e sem de lá envergonhar o seu nome, não me levante a tal ponto. Coloca em mim equilíbrio. Equilíbrio. O que eu quero dizer para você nessa noite?
Eu quero que essa oração de Agur fixe no seu coração. Que Deus te livre da falsidade de você ser quem você não é. Que Deus te livre da falsidade de pessoas que não te amam. Que essas pessoas partam da sua vida, sem explicação mesmo. Pode dar glória a Deus aí? Ou vocês querem tudo junto com vocês abraçados, beijando vocês, dizendo, eu te amo, mas é mentira. Eu acho que vocês não querem. Acho que ninguém quer. Que Deus te deu o privilégio de quem não te ama partir mesmo. Partir. E talvez ir para outras pessoas que elas vão aprender a amar. Que Deus te livre você da falsidade, da palavra da mentira, te positivando, te elevando, te pondo numa situação de perigo. Que Deus te livre, mas também que Deus te livre da escassez. Que Deus te livre de você, estando escasso, faça algo que contamine o nome dele, que envergonhe o nome dele. Mas também que Deus te livre de uma riqueza que você esqueça o nome dele. De uma riqueza que só sai da sua boca, eu posso, eu quero, eu consigo, eu tenho, eu faço. Que Deus te livre. Que Deus ponha no seu coração equilíbrio. E se eu fosse pedir uma coisa a mais para o Senhor, é que no final, estando lá em cima ou estando aqui, que nós possamos exaltar o nome dEle. Exaltar o nome dEle. E dizer, tudo é para a tua glória. Tudo é para o teu louvor. Tudo é para a tua exaltação. Que o Senhor me faça ser alguém conforme o Senhor quer, equilibrado. Meus amados, olha aqui para mim. Se essa oração entrar no seu coração, sabe o que acontece? Você não tem inveja de ninguém, não. Inveja de quê? Você tem inveja de quê? Você está entendendo, Larissa? Se essa palavra entra no seu coração, inveja do outro que tem? Não tem, é porque ele está num nível que Deus deu para ele a condição daquela. Eu vou olhar para o outro e pensar, não, esse aqui está na situação. Não, inveja de quê? Quem está me entendendo? Eu não me sinto bem sucedido em Deus. Como assim? Se Deus é o autor da sua vida e Ele te dá de conforme as coisas que você quer, Ele sabe da sua capacidade e a sua oração tem que ser, Senhor, equilibra em mim o necessário. E olha aqui para mim, todos nós que estamos aqui, a nota de caneta, bique azul ou vermelha, passaremos por escassez, mas lembre-se, em momentos assim, Deus não te deixou, Deus continua com você. Em momentos assim, Deus está te levando para um próximo nível de equilíbrio. Não esqueça disso. Palavras de Agur, filho de Jaque. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite? E eu queria que essa oração não fosse outra coisa, não sou pedindo ao Senhor equilíbrio, sabedoria, discernimento. Sabe, quem sabe você está louco, louquinho, porque as contas estão apertadas, porque sua situação financeira está difícil. Deixa eu te falar com você uma coisa. Servimos ao Deus chamado Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê. É o Deus que arranca água de rocha. Ele é o Deus que nós servimos. Não importa a situação que você está na escassez, só faça uma coisa: continue acreditando em Deus, continue temendo ao Senhor, continue seguindo a direção do sagrado, do santo. Está numa situação financeiramente bem? Dependa de Deus. Não é por você, não é porque você é bom, é porque Deus foi gracioso com você. E se Ele resolver te tomar, não tem quem segure isso. E se Ele resolver te abater e te humilhar, não tem oração de pastor, não tem nada que trava esse Deus. Não tem nada. Pode jejuar, o que você quiser fazer. Tem um texto na cabeça aqui. Deuteronômio capítulo 8. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem. Entrem e tomem posse da terra do Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos.
Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, o faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes e mananciais profundos, que saem do vale das montanhas, terra de trigo, cevada, de vinhas, figueiras, romãs, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez, em que não lhe faltará nada. Terras cujas pedras são de ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele deu. Você entendeu já o texto? Dependa de Deus. Dependa exclusivamente do Senhor. Está passando uma crise? Depende de Deus. Está bem financeiramente? Depende de Deus. Vamos orar? Deus, eu quero orar nessa noite, pedindo ao Senhor dependência totalmente sua. Em nosso coração, às vezes, nós buscamos galgar lugares, posições que não são nossos. O Senhor reconhece e sabe do nosso coração. O Senhor sabe o quanto a gente suporta, e a tua palavra diz que não há provação que o Senhor nos coloca que a gente não consiga suportar. Ou seja, o Senhor sabe exatamente quais lugares nós conseguimos ocupar sem deturpar o nosso coração. A oração da El Shaddai nessa noite é uma oração dizendo: Senhor, equilibra-nos, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a tua vontade. Estando eu escasso, não venha fazer algo para envergonhar o teu nome. Estando eu bem financeiramente, não venha fazer algo para zombar do teu nome, dizendo quem é Deus. Coloca no meu coração, no coração desse homem, dessa mulher, equilíbrio e principalmente dependência do Senhor. Se estamos hoje vivendo uma situação de escassez, coloca em nós a expectativa de entender: o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor, sabendo como o Senhor é, nos coloca em situações como essa para nos capacitar. Mas se porventura chegarmos nós numa posição alta, coloca-nos em nosso coração o sentimento de humildade e de dependência do Senhor, para que a nossa boca não venha dizer: eu fiz, eu consigo, eu posso, eu quero, eu faço. Guarda o nosso coração de forma equilibrada. Que a minha oração, que a minha vida, que a vida desse irmão, dessa irmã, seja guardada pelo equilíbrio. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Que Deus te equilibre da maneira certa, no ponto certo. Se for para crescer, que Deus te faça crescer estrondosamente. Mas se for para te deixar de um tamanho, que Deus não te coloque numa situação de escassez. Que Deus te guarde, te prospere. Que Deus te faça evoluir nesse restinho de ano. Que Deus te leve em lugares que você nunca pensou que pisaria, mas com uma condição, dizendo: o Senhor fez por mim. O Senhor me abençoou. O Senhor abriu essa porta para mim. O Senhor estendeu a graça e o amor dele para mim. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a nossa vida hoje e para todo sempre. Beijo no coração. Deus abençoe. Semana abençoadíssima para vocês. Beijo. As cadeiras podem juntar, por favor, os homens.